Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como tem passado? Eu sou o pastor Gesiel Guzmão e estou aqui para trazer um resumo da lição 13 do curso Família Cristã. Você vai receber um link onde você vai poder adquirir o livro Família Cristã. E assim poder ler com sua esposa, com seus filhos, com sua família e aplicar os princípios bíblicos, caso assim queira, para ter uma família cristã abençoada, próspera e feliz. Quero agradecer por ter me acompanhado até aqui neste curso e pedir que se inscreva no meu canal no YouTube, onde você está assistindo este vídeo. E também abaixo tem o link para você adquirir este livro. Vamos lá. A 13ª lição e última trata da importância do culto doméstico. O texto bíblico básico está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: E que desde a infância sabes as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Pensamento central é que o culto doméstico é a fonte de inspiração, comunhão e prosperidade, tanto material como espiritual, da família e da Igreja de Cristo Jesus. O nosso estudo de hoje está baseado em Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 a 23. Leia depois, por favor. Ou dê um pause no vídeo e faça a leitura de Deuteronômio 11, 13 a 23. O culto doméstico também pode ser chamado de culto em família. É nele que a família se reúne em comunhão com Deus através da comunhão que tem entre os membros da família. Através da oração, da leitura e meditação da palavra de Deus em família, é que os laços se estreitam em amor, provocando compreensão, aceitação e diálogo. Teremos nesta lição alguns pontos interessantes. Dividiremos nos seguintes tópicos: a importância do culto doméstico, o privilégio do culto doméstico, as características do culto doméstico e, finalmente, a finalidade do culto doméstico. Vamos para o primeiro tópico, a importância do culto doméstico. No culto doméstico é evidenciado a importância e o dever de adorador que todos os membros da família cristã têm para com Deus, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. De acordo com o Salmo 95, versículo 1 ao 6, Apocalipse 14, 7. Observemos algumas coisas sobre isso. Em primeiro lugar, o culto doméstico deve ter prioridade. A falta do conhecimento dos preceitos de Deus pode ocasionar desobediência. A diligência em ensinar os preceitos de Deus aos filhos e às pessoas demais que moram na casa contribui para a obediência de cada filho em particular na casa aos seus próprios pais. Outra coisa que quero destacar é que o culto doméstico é de fator importante para a segurança e prosperidade. Deuteronômio 11, versículos 1 a 18. Ao insistir pela obediência aos seus preceitos, Deus ensinava a Israel como se tornar forte, capaz de dominar as forças do inimigo que cercava. Os versículos anteriores enfocam duas importantes advertências feitas. Primeiro, diz que a evidência aos preceitos divinos traria força e tranquilidade ao povo.
Segundo, que o pecado encurtaria, quase não saía, hein, pessoal? Encurtaria os seus dias na terra e impediria a sua prosperidade, seja individual ou como nação dos escolhidos de Deus. Uma terceira coisa é que o culto doméstico é uma escola para a vida material e espiritual diária e permanente. Esta concepção da importância do culto doméstico é interessante para a felicidade da família. O grande servo de Deus, Moisés, deu 3 regras para quem quiser ser próspero na vida presente. Ele disse que é necessário, em primeiro lugar, um coração cheio da palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 18 e o capítulo 11 e o versículo 18, parte A. Em segundo lugar, os olhos fixos na palavra de Deus, parte B do versículo 18 do capítulo 11 de Deuteronômio. Terceiro lugar, a palavra de Deus deve estar na boca para ser proclamada constantemente. Deuteronômio, capítulo 11 e o versículo 19. Neste momento, me lembro da palavra de Deus ensinada pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 5, que diz: remindo o tempo, o que me faz entender que temos que aproveitar de todas as oportunidades para proclamar a palavra de Deus à humanidade. O segundo tópico, privilégio do culto doméstico. Nós, os crentes em Jesus Cristo, devemos celebrar e praticar diariamente o culto doméstico. Com o propósito de obter comunhão com Deus, sentimos o prazer de estar juntos em família, buscando a Deus, desfrutar o privilégio de que Deus seja adorado em nosso lar e não por uma obrigação enfadonha. Se isto estiver acontecendo, devemos confessar os nossos pecados a Deus para voltarmos a sentir prazer na presença de Deus. A seguir, nós vamos ver alguns privilégios dos benefícios do culto doméstico. Primeiro, bênção diária. Mateus 6,11, Jesus diz que o pão nosso de cada dia deve ser buscado hoje, para falar da importância de buscar a Deus todos os dias. Em segundo lugar, a união da família. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos deixa claro que o encontro da família na presença de Deus é fator preponderante para a união e a unidade de todos os membros da família, mesmo que inicialmente pareça contrário. Terceiro lugar, comunhão da família com Deus. É óbvio que, e lógico também, como sem deixar de ser bíblico, que todos os membros da família, principalmente os que creem em Deus, na sua palavra, a Bíblia Sagrada, e seguem a Cristo, participem do culto doméstico, para que possam receber a bênção material indispensável à sobrevivência, como, por exemplo, alimento, oxigênio para respirar, saúde e todas as outras provisões de Deus para o bem-estar de seus filhos na terra. Quarto lugar, a escolha do horário do culto. Isso é de suma importância. Algumas famílias fazem pela manhã, outras fazem pela tarde. E segundo o texto bíblico de Deuteronômios, capítulo 11, versículo 19, que diz: ensina a vossos filhos, deitando-te e levantando-te, o que dá a entender a importância de ensinar a palavra ao levantar pela manhã e ao deitar à noite. Portanto, 2 cultos domésticos que não precisa ser mais do que 15 minutos cada culto. As características do culto doméstico. São inesgotáveis os benefícios do culto doméstico. Vou citar alguns.
promove a harmonia. O culto doméstico torna o ambiente familiar mais agradável, contribuindo para o estreitamento da comunhão entre os membros da família e evita a desavença e a desunião na família. Segundo lugar, produz a consciência da presença de Deus na família. O culto doméstico é o meio eficaz de recordar os oráculos de Deus e tornar viva a sua divina presença. Terceiro lugar, produz o fortalecimento divino e da vida espiritual dos membros da família, de acordo com Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e 6. Quarto, fortalece a convicção de que Deus se interessa por cada um dos membros da família. Quinto lugar, revela o agradecimento a Deus, de acordo com o Salmo 103, versículo 1 a 5. É apropriada a expressão de agradecimento e reconhecimento a Deus pelas suas misericórdias através da provisão diária da família de adoradores no culto doméstico. Finalmente, beneficia a mente, de acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. O culto doméstico é um meio eficiente de suprir a meditação do dia a dia e proporciona as bem-aventuranças constantes no Salmo 1. E então, por fim, vamos ver a finalidade do culto doméstico. Torna a família como parte da igreja. É conhecido o conceito de que em casa que demonstramos quanto o cristianismo é que possuímos. Em Mateus 18, 20, Jesus Cristo disse que onde houver 2 ou 3 em meu nome, ele estaria no meio. Neste texto aprendemos duas coisas interessantes. A primeira é que o culto doméstico é oportuno porque todos podem desfrutar da presença de Deus. E segundo, é que o reconhecimento dessa presença requer de todos os membros da família um comportamento santo em casa, por causa da consciência da presença de Deus. Terceiro, produz recurso para preservar a sã doutrina. A vida espiritual deve ser compartilhada, especialmente com os membros da família. Não é uma regra, mas é justo se esperar que os pais tenham experiências espiritual, conhecimento da palavra de Deus, convicção das verdades eternas. Só assim serão capazes de ajudar os filhos a despertar neles o interesse pela doutrina cristã. Quarto lugar, produz renovação espiritual no seio da família, segundo Coríntios 4:16 e Efésios 6:10. Quinto, produz despertamento no meio da família, Gênesis 35, versículo de 1 a 5. Sexto, constrói um altar na família ao verdadeiro Deus. O altar é símbolo de adoração e sacrifício, e ele aparece na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. O altar está ligado ao processo espiritual e ao progresso espiritual e às grandes vitórias alcançadas pelo povo de Deus. A adoração a Deus deve ser contínua, isto é, uma prática diária e ininterrupta como meio da família manter comunhão com Deus. Por falta do altar de adoração, através da leitura da Bíblia, do louvor e da oração no culto doméstico, muitas famílias estão empobrecidas na vida espiritual e outras têm fracassado. Que Deus o Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, abençoe a todos nós, dando paz, saúde e prosperidade. Eu quero aqui neste final pedir
3 coisas a você. Primeiro, oração por nós, para que possamos continuar com este ministério através da internet. Em segundo lugar, eu quero te pedir que, se você ainda não preencheu a ficha de inscrição, peça aí no grupo que nós mandaremos outra vez o link para que você se inscreva e receba em PDF o seu certificado. E em terceiro lugar, além das suas orações, se você puder contribuir financeiramente para manter este canal, nós ficamos eternamente agradecidos. Gostaria de acrescentar que o livro, em breve, estará saindo, o livro Família Cristã, para você adquiri-lo. Ele está esgotado, mas a editora Os Semeadores está publicando e você poderá adquiri-lo individualmente pelo correio físico ou então em PDF em forma de e-book. Então, aguarde aí no grupo que breve estaremos divulgando para você o link para que possa adquirir em sua casa o livro A Família Cristã.